Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Mas não é para mim não. É para o apóstolo Rodrigo Salgado, né? Ele tá... O que o senhor tem algum mistério aí novo que eu não tô... É botox? Jesus usa o Charles, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Apóstolo, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Parabéns pelo lindo trabalho que Deus está te dando aqui. E eu falei com ele ali, estamos quase negociando para que eu venha fazer uma campanha aqui nessa igreja. O que vocês acham? Uma vez por semana durante uns 3 meses? Pergunta para o seu irmão se ele encara esse desafio. Mas eu só prego se essa igreja for de pentecostais. Perfeito. Feliz pela minha equipe que está comigo aqui, Dr. Bauer, que é um paizão, chefe do meu gabinete, advogado, delegado de justiça, e ele pôs na cabeça que é a cara do Sean Connery. Eu tenho que aguentar isso ainda, né? Charles Augusto, que é mais que um irmão, tem amigos mais chegados que um irmão. Love you. Deus te abençoe. Roberto Marinho, pastor Roberto, que toca teclado aqui, que daqui a pouco vai tocar uma música para nós. O Vaguinho, que está por aí, ali. Estenda a mão para esse menino aqui, irmão. Diga assim: Vaguinho, Jesus ainda vai te libertar. Pronto, só isso. É um mistério nosso, eu creio. O Vaguinho é o tipo de moço que para morrer de repente faz umas 3 semanas. Para ter uma morte súbita é uns 15 dias. Pense num homem lento. Ele é diácono, não vou entregar. Ele é diácono da minha igreja. É crente há uns 500 anos. E um dia ele saiu do culto, eu terminei de pregar, ele chegou a mim e falou assim: pastor, fala, Vaguinho, esse negócio da Torre de Babel é uma lenda, né? Eu falei: você perguntou o que, infeliz? Foi, é uma lenda, não é? Falei, lenda é a sua vida. Como é que a Bíblia é uma lenda? É uma benção, né? Eu amo o Vaguinho, é um filhão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão. Thank you very much. Cantares ou Cântares, capítulo de número 6. Aleluia. Deus está aqui. Capítulo 6 do livro de Cantares de Salomão, versículo de número 10. Aleluia. Vamos estar em pé para lermos a Bíblia? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. O sangue de Jesus tem poder. Ajuda o irmão aí, porque esses livros pequenos da Bíblia geralmente é um trabalho para achar. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras? É a pergunta do grande sábio. Vou ler de novo. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras? Fecha a Bíblia que eu vou te mostrar quem é essa. Pegue na mão de quem está do seu lado com carinho e respeito. Aperte a mão do irmão ou da irmã até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os seus oráculos nessa noite, cerca esta igreja com a sua presença.
E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Pirituba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre esta linda igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Vou pedir total atenção da igreja. Quanto menos você se movimentar, melhor. Você vai ser abençoado e vai abençoar as pessoas que estão atrás de você. Abrir a Bíblia no livro de Cantares de Salomão é uma viagem. É uma viagem para dentro do coração do homem mais sábio do Velho Testamento. Ao lado dele, em sabedoria, só há mais dois: um homem e um espírito. O homem que tem sabedoria ao lado de Salomão é Daniel, um homem com sabedoria acima da média. E o outro é um espírito, que já foi um espírito de luz e hoje representa as trevas. Seu nome, Lúcifer. Quando a Bíblia fala sobre a sua sabedoria no livro de Ezequiel, a Bíblia o compara a Daniel, por exemplo. Então, entrar pelo livro de Cantares de Salomão é conhecer o coração do homem mais sábio que viveu no Velho Testamento, filho da sumidade chamada Davi, com uma das mulheres mais belas que o mundo conhecera, Batseba. Salomão é o segundo filho do relacionamento de Davi com Batseba. O primeiro filho Deus matou. Está escrito na Bíblia que Deus feriu o menino com morte. E se fosse no Velho Testamento, no Novo Testamento, teríamos dificuldade de entender o que aconteceu nessa família, porque a Bíblia diz que como pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Como pode sair do ventre de uma mulher adúltera dois frutos? Um, Deus mata. O outro, Deus coloca no trono. Isso aqui é algo para a gente meditar e entendermos que o pensamento de Deus não pode ser por nós sequer compreendido. Porque o Deus que estava com ira ontem, hoje pode derramar bênção sem tamanho sobre as pessoas. Eu creio num Deus que dá uma segunda chance. Quem crê no Deus da segunda chance, dá um glória ao nome dele. Houve um tempo na minha vida em que eu me habilitei a estudar a vida de Salomão e os livros que ele escreveu. Salomão escreveu 3 livros. Quantos livros? O primeiro é o livro de Cantares. O segundo livro é o livro de Provérbios. E o terceiro livro é o livro de Eclesiastes. Cada livro desses foi escrito em um tempo em que Salomão vivia uma fase da sua vida. O primeiro livro, o livro de Cantares, Salomão escreveu quando era jovenzinho. Ele assumiu o trono de Israel. Há quem diga que com 8 anos, há quem diga que com 18. Nesse interim, Salomão assume o trono solteiro. E como é um homem muito bonito e tem uma inteligência sagaz, consegue transformar Israel no maior reino daquela terra, contraindo um casamento com filhas de homens de outras tribos. E por isso ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Tem pessoas que acham que ele era um tarado, e na verdade não era isso. A aliança dele era uma aliança política, apesar que o amor das muitas mulheres destruíram a fé que ele tinha em Deus. Está escrito na Bíblia. E esse moço, quando se apaixonou por uma paixão proibida, uma paixão o quê? Não ouvi? Já tem gente dizendo, fala Deus. Salomão também caiu no laço que você caiu. Se apaixonou por alguém que não devia ter se apaixonado, uma mulher de outra etnia, e a etnia dela era tão diferente que até a cor da pele dela era diferente. Ele se apaixonou por uma mulher a quem ele chama de Meilená. A palavra Meilená significa negra como carvão. A nossa tradução diz morena queimada do sol. Ele se apaixonou por uma africana, e a paixão foi tão avassaladora que Salomão caiu de 4 diante dela. E ele gastou para ela boa parte da sua vida escrevendo esse livro. Um livro de paixão, um livro de amor. Há crentes que quando leem o livro de Salomão fazem até o sinal da cruz,
porque encontram aqui algumas coisas muito picantes. É Salomão falando do como ele via essa mulher, essa Melená, essa princesa que o encantou. Ele dizia que o desejo dele era beber vinho no umbigo dela. E ele fala outras coisas que eu vou poupar vocês de ouvir, para que você não fique com vergonha. Houve um tempo na história da igreja que esse livro foi arrancado da Bíblia, e só no Concílio de Trento os grandes pais da igreja entenderam que esse livro também tinha canonicidade, tinha sacracidade. Por isso eu vou dar a interpretação desse livro para vocês daqui a pouco. Esse livro já trouxe confusão na minha vida. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Eu era recém-convertido, jovenzinho na igreja, me apaixonei pela menina mais linda, me casei com ela, irmã Edileuza, que está em casa agora, orando por nós. A irmã Edileuza, só Jesus na causa, era muito crente. E eu fui falar com o líder da mocidade, perguntei para ele, como é que eu conquisto a Edileuza? Ele disse para mim, ora, seja romântico. Eu disse, os versinhos que eu sei não vai ajudar, porque eu vim lá do mundão. Ele falou, não, tem um livro na Bíblia que só fala de amor e paixão. Eu digo, me diga logo. E ele me mostrou esse livro, Charles. Maldita hora. Eu li esse livro e me encantei, porque a poesia de Salomão é alta. É um homem acima da média. O QI dele não é normal. E ele vai falando de amor com um peso de conhecimento diferente do nosso. E eu, quando li o livro, me empolguei. É um livro pequeno, li por várias vezes, escolhi a parte mais exótica, porque eu queria impressionar a Edileuza. E mandei para ela um versículo, peguei, borrifei naquela carta, aquela miséria do perfume almíscar, que o sangue de Jesus tem poder, só de lembrar me dá arrepio, era a única que a gente podia comprar, né? Aí borrifei aquele perfume e escrevi embaixo assim, favor responder com um versículo da Bíblia. Maldita hora. Porque na minha mente, a minha mente de homem apaixonado, Roberto, ela ia responder no livro de Cantares também. Porque eu escolhi um versículo de Cantares e eu achei que ela ia escrever assim, vem amado meu, vem saltando pelos montes. Eu falei, é pra já. Mas ela respondeu com outro versículo. Quando eu abri a Bíblia, coração batendo forte, estava escrito lá, você pediu, lá vai, resposta na Bíblia, o Senhor te repreenda, Satanás. Você ri porque não era você, bocó. Até hoje eu não entendi ainda a mente dela. A gente evita conversar. Acabei reconquistando ela de outro jeito. Já tentei tocar no assunto, ela ignora. Eu não sei o que ela entendeu. Mulher, ninguém entende mulher. Só Paulo que falou, vós maridos entendei vossas mulheres. Que jeito? A mulher vai sair de casa para vir para o culto, você só escuta barulho dentro do quarto. Você chega lá, tem roupa jogada para tudo quanto é lado. E ela está frustrada no canto, dizendo assim, não tem nada, não tem roupa para vestir hoje. Aí você vê, tem 1 milhão de roupa lá. Mas é uma criatura tão especial que ela não enxerga. Então entender não é fácil. Eu mandei para ela um versículo de Salomão, que Salomão disse assim, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Vocês também não entenderam? Também não vou explicar, larga a mão disso. Salomão tinha 1000 éguas brancas. Ele dava para ela um capim que não existia naquela terra. Ele gastava uma fortuna com as éguas. Era isso que eu queria que a Edileuza entendesse. Ela nunca entendeu, e quase que eu não a conquisto. Culpa desse livro aqui. Livro de um homem apaixonado. Mas o relógio do tempo não para. E o homem apaixonado amadurece. Agora é rei de Israel e ele quer deixar um legado para os seus filhos. Ele escreve o livro de Provérbios. Qual livro? Quem lê Provérbios e lê Cantares diz assim, não é o mesmo escritor. Porque o escritor de Cantares está apaixonado, fala de amor, fala de adrenalina. E o homem que escreve Provérbios tem o pé no freio com a vida. Ele chega a dizer assim, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Fala isso para o seu filho, vê o que ele responde para você. Fala para ele, em vez de você ir ali para a baladinha gospel, vai ali para o velório. Ele vai te chamar de louco, desequilibrado, masoquista. E não tente explicar, ninguém entende essa linguagem de Salomão. Também pudera, ele não é mais o garotão que se apaixonava por muitas mulheres. Ele agora é um homem de meia idade. E o homem de meia idade, ele precisa se autoafirmar e deixar um legado para a família. E ele quer deixar palavras sérias. Salomão estava nessa fase quando escreveu Provérbios. E então ele escreve o seu último livro em uma outra fase. Pergunte qual? Aquela que ninguém quer encontrar-se. A fase onde você olha para o corpo e só vê resto daquilo que já foi um dia.
Quando você olha para o seu corpo e as únicas amizades que te restam são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira. Os cabelos estão afinados, os dentes estão tortos, amarelados, as veias da perna estão saltitantes. E esse Salomão acorda de dia, olha para o espelho, ele toma um susto. Aí ele senta naquela escrivaninha que ele escreveu a carta para a Sunamita quando era jovenzinho. Ele senta na escrivaninha que ele escreveu o livro de Provérbios, dando lições de moral ao povo. E agora ele escreve seu último livro tremendo. E ele diz assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O capítulo 3 do livro da sabedoria dele mexe com a gente e deixa a gente quase que em depressão profunda. Ele começa a dizer: há um tempo para tudo na terra. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de viver e um tempo de morrer. E ele começa a colocar a vida nos eixos. E ele termina o seu livro com o texto áureo que todo crente deveria memorizar no coração, que é o capítulo 12, verso 1 do livro de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Essas são as 3 pérolas literárias que Salomão deixou para nós. Mas como eu disse, eu ia falar sobre Cantares. Para falar do livro de Cantares, eu preciso que você me dê a sua imaginação e abra a sua mente e o seu coração. Eu vou desenhar uma cena e preciso que você vá pintando ela na sua mente, para que um quadro bem lindo seja feito. Salomão, quando vai escrever o livro de Cantares, ele estava apaixonado. E como estava apaixonado, se apaixonou justamente por uma mulher que não podia, como eu disse, de outra tribo, de outra nação, de outra raça. A cor da pele dela era diferente. E só isso já era motivo para ter brigas em Israel, porque havia uma lei dita que Israel não precisava sair dali, ir em outro povo, buscar ninguém para se casar. Mas quem manda no coração? Salomão se apaixonou por ela, a rainha de Sabá. Ela foi visitá-lo, ela falou da sua sabedoria, ela deu presentes para ele. Na hora de ir embora, ele deu 10 vezes mais presentes para ela. Não é porque ele era bonzinho, não. Ele se apaixonou por ela. O coração dele ficou na mão dela. Mas não era normal. Era até legal, mas não era moral fazer aquilo. E Salomão se apaixona por ela. E agora ele tem um problema, pergunte qual? Toda pessoa apaixonada precisa contar para alguém. O coração vai explodir pela boca. Alguns têm um diário, outras têm uma melhor amiga, outros têm na mãe, outros têm um amigo, sei lá. Salomão não podia contar para ninguém, porque ninguém entenderia a mente do rei de Israel querer se apaixonar por uma mulher de outra raça, de outra tribo. E como ele não tem amigos, e ele não pode falar nem para os confidentes, ele não pode falar para os conselheiros, porque os conselheiros já falaram que aquilo não podia, Salomão pega uma caneta e vai escrever um diário. E ele começa a escrever essa carta, esse livro de Cantares. E ele começa a abrir o coração e contar como era essa mulher, como era esse relacionamento, como ele estava apaixonado. E se eu entendo bem Salomão, ele estava escrevendo esse livro para ela, na verdade, mas ele estava confabulando com o único amigo que lhe restava, ou o único amigo capaz de lhe entender. Pergunte quem? Só fala se todo mundo perguntar. Aquele que tem 7 olhos de fogo, aquele que não julga, aquele que entende, aquele que pega o que os homens falam de você e põe debaixo dos pés, porque os que falam de você não pagam as suas contas. Aquele capaz de pegar na sua mão e saltar muralhas pelos seus sonhos, aquele capaz de reescrever a sua história. Salomão era herdeiro do trono de Davi, e Davi, o pai dele, havia falado para ele: quando ninguém te entender, fale com Deus. Quando ninguém te aceitar, fale com Deus, porque Deus não vai te jogar fora. E Salomão começa a escrever a carta, e ele põe Deus num canto, imagino numa cadeira, e começa a falar: Deus, eu não posso contar para o meu melhor amigo, eu não posso contar para os meus súditos, eu não posso contar para os conselheiros. Então deixa eu falar para o Senhor: eu achei a mulher da minha vida, ela é bela. E aí ele desenha ela para Deus. Ele fala das formas dos seios dela, ele fala das curvas do corpo dela, ele fala da forma dos olhos, do cabelo, da pele. Ele vai desenhando ela, e ele está tão empolgado, e Deus está ouvindo. Ele diz: Senhor, eu achei a mulher mais linda do universo. Coisa de gente apaixonada. E quando ele estava lá no ápice, quase convencendo Deus de que ele havia achado a mulher mais linda de toda a história, isso incluindo passado, presente e futuro,
Deus olhou para ele e disse: já que você está conversando comigo, e você acha que essa é a mais linda do mundo, deixa eu te mostrar uma mulher bonita de verdade. E Deus faz explodir diante de Salomão uma visão holográfica, uma visão que ia mudando. A cada maneira que Salomão olhava e piscava os olhos, a figura ia tomando formas. E está aqui no capítulo 6, versículo 10. Aparece diante dele a figura de uma mulher, e Salomão começa dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia? Enquanto ele está apreciando a beleza dela como a alva do dia, ele fica tão estupefato que ele pisca os olhos para olhar a beleza de novo. E ao olhar, a figura mudou. Aquela mulher que aparece para ele já não está mais como a alva do dia, ela está formosa como a lua. Quando o coração dele está acelerado, porque ele nunca viu tal beleza na terra, ele pisca os olhos e olha, a figura muda. Agora ela já não está mais como a lua. Ele olha e ela está brilhante como o sol. E quando o coração está saindo pela boca e ele pisca os olhos, a figura muda. E agora ele olha e ele começa a dizer: quem é esta que aparece como um exército com bandeiras? Quem é esta? Meu corpo está todo arrepiado aqui. Imagine vocês o homem mais sábio do mundo, que a ninguém perguntava nada, que as pessoas vinham de outros reinos para perguntar a ele coisas. Salomão era um homem que não buscava nos livros. A sabedoria dele não veio da terra, a sabedoria dele veio do céu. Era menino quando ele estava dentro do quarto, e a Bíblia diz: e antes da meia-noite, Deus entrou no quarto de Salomão e disse a ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E ele, podendo pedir longevidade de dias, podendo pedir a cabeça dos seus inimigos, podendo pedir toda a riqueza do mundo, ele diz assim: eu só quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. Aí Deus responde ao menino: além de te dar sabedoria, também te darei riqueza, os seus inimigos, e te darei longevidade de dias sobre a terra. Então a sabedoria dele não era daqui. Diga para o seu irmão: não era daqui. Diga: não era de universidades, vinha do céu. Se a sabedoria dele vinha do céu, ele tinha o dom da ciência, revelação, pastor Salgado. Ele olhava em uma coisa e por inferência espiritual, Deus plantava na mente dele a resposta. Nós vamos encontrar histórias assim na Bíblia, de um homem que trouxe uma criança. Duas mulheres trouxeram uma criança. Todo mundo conhece a história. Uma disse: é meu, a outra disse: não é meu. Falaram que um dos meninos morreu. E ele, olhando aquelas duas mulheres, disse: simples, então vamos partir essa criança no meio e fica um pedaço para cada uma. Quem olha essa história diz: ele era louco? Não, era sábio demais, porque ele sabia que a verdadeira mãe prefere dar o filho do que ver o filho morto. E ele resolve o problema. Há uma história paralela à Bíblia que diz que Salomão recebeu um grande rei lá dentro do seu trono para falar da sua sabedoria. E o rei traz para ele duas rosas. Ao colocar diante de Salomão, diz assim: quero que o senhor me diga qual dessas duas rosas é verdadeira, porque uma delas era um artefato feito por mãos humanas. E Salomão, com a sua sagacidade, disse: traga aqui, vou sentir o cheiro e vou dizer qual das duas é verdadeira. E o rei que o visita diz: isso é muito fácil, qualquer um faria. Quero que de longe, pela percepção do espírito que está em ti, você me revele qual das duas rosas era verdadeira. E ambas eram semelhantes. Diz a história que Salomão inclina a cabeça e diz: Deus de meu pai, que me deste sabedoria, não me deixe envergonhado. Quando Salomão abre os olhos e olha para as rosas, esperando saber a resposta, pela janela real entra uma abelha. E a abelha visita a primeira rosa, visita a segunda e volta para a primeira. Ao sentar sobre a primeira, Salomão diz: eis aí a verdadeira. E o rei, que viajou centenas de quilômetros para ver aquilo, fica de queixo caído, dizendo: em ti há um espírito muito bom. Esse é o homem. Se Salomão era um homem tão sábio, a pergunta que eu faço é essa: por que é que ele faz essa pergunta aqui? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Está preparado para ouvir? Mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga para ele: vai ser uma revelação daquelas. Eu quero ouvir um grito de glória a Deus. Pois bem, o que Deus negou a Salomão, resolveu revelar para nós essa noite.
E se cumpre o que a Bíblia diz, que Deus oculta aos sábios e revela aos pequeninos. Quando você chegar no céu e encontrar Salomão, vá diante dele, murche a barriga e sufre o peito e diga: lembra daquela pergunta que você fez em vida e nunca soube a resposta? E quando ele te falar, lembro, porque foi a única coisa que ele nunca soube a resposta. E se ele repetir para você, foi aquela que eu falei, não é? Quem é esta? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Você vai dizer para ele: sim, essa resposta eu tenho para te dar. E quando ele ficar muito expansivo, dizer: então me conte agora, você vai estufar o peito e vai bater: eu sou aquela da visão. E quando ele perguntar o seu nome, você vai dizer assim: o meu nome é o nome mais lindo e doce falado no céu: Igreja, a noiva santa do Cordeiro Imaculado, que foi ao céu e um dia voltará para nos arrebatar e levar para cima. A visão que Salomão está tendo aqui é uma visão muito forte. Ele começa a falar para Deus sobre a noiva por quem ele se apaixonou, e Deus diz para ele: vou te mostrar uma noiva por quem o meu filho vai se apaixonar. Se a sua é bela, como você diz, vou te mostrar as características da minha igreja, aquela que ainda vai nascer. E quando nascer, vai implantar um reino nesse mundo, e poderá se levantar governos, poderá se levantar políticos, poderá se levantar déspotas, poderá se levantar muitos tipos de homens que vão querer destruí-la, mas todos que se levantarem vão cair por terra. Porque quando Jesus esteve aqui, ele olhou para a igreja e com amor disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja? Diga: eu pertenço, pastor. Então dá um glória a Deus bem forte. Falar desses textos, ou falar dessas 4 fases que Deus mostra a Salomão, é falar da história da igreja que agora aqui está. E esta igreja que vem lutando desde que Jesus Cristo afundou, não afundar, mas fundou-a aqui nesse mundo. Essa igreja que agora aqui está de pé, com homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações, nasceu quase que abortada. Homens somados aos demônios, liderados pelo próprio Lúcifer, quando viram esta igreja nascer, decretaram a sua falência e a sua morte, mas não conseguiram paralisá-la, porque esta não é normal. Ela é feita de gente aparentemente normal. E repito, ela é feita por homens e mulheres aparentemente normais, mas de normal não tem ninguém aqui dentro. Os normais estão em casa assistindo algum filme. Os normais estão vendo carnaval, porque afinal de contas é cultura brasileira. Os normais já foram para sua casa, porque afinal de contas o horário está muito estranho aqui em São Paulo. Só ficou aqui nessa noite gente anormal. E para os anormais, Jesus me manda dar uma palavra revelada. Eu só me revelo para gente que é louca, para gente que é maluca. Essa igreja feita por homens e mulheres anormais só está de pé por causa do atrevimento que ela tem. Pense numa igreja atrevida. Pense numa igreja que não pediu licença para entrar nas cidades, que não pediu licença para entrar nas casas, que não tinha um nível de marketing multimídia como existe hoje, que não tinha cabeças pensantes como Duda Mendonça. Pelo contrário, quando Deus quis fazer com que esta igreja ficasse conhecida, Ele usa aquilo que não é para fazer a igreja ficar conhecida. Imagine você, alguns anos atrás, o doutor Roberto Marinho colocar na televisão Leonel Brizola para fazer propaganda da Rede Globo. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Um era como se fosse Deus e o outro o diabo. Nenhum dos dois conseguia olhar. É inconcebível a ideia do Dr. Roberto Marinho colocar Leonel Brizola para fazer propaganda da Rede Globo, porque é uma incoerência. Inimigos mortais. Aí vem o meu Deus na contramão da avenida, pega o maior assassino do Novo Testamento, um baixinho de 1,5 metro, calvo, caolho, e há quem diga que era manco de uma perna, infeliz ainda. Aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, recebeu cartas para destruir a igreja, e ele vinha muito bem, fechou igrejas em Jerusalém, estava no caminho de Damasco, e todo mundo dizendo: você é o cara
cara, mas de repente o cara apareceu para ele. O céu se abre, explode diante dele uma glória que não pode ser dita com linguagem humana. No meio daquela glória, uma voz muito forte diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que é que você me persegue? Não te fiz nada de mal. E ao invés de Jesus matar o assassino, Jesus olha para o assassino e diz: hoje eu vou transformar você no maior garoto propaganda que a igreja já teve. Só ele é capaz de fazer isso. Só ele é capaz de pegar um homem que matava crentes e agora fazer esse homem dar à luz a muitos crentes. Esta igreja não nasce por vias humanas. Ela tem líderes que falam com uma linguagem do céu. É uma igreja que começa a nascer do meio das trevas. É como a alva do dia. Quem já assistiu a alva do dia sabe a explosão de glória que é. Sai do meio de uma escuridão, da calada da noite. E a minha Bíblia diz que é na calada da noite que vem o ladrão. Ou seja, as coisas ruins geralmente acontecem na calada da noite. E depois de uma noite muito sombria, as pessoas querem se trancar dentro de casa. O mundo nascia dessa sombriedade. E é do meio dessa escuridão que vem uma luz surgindo. Uma luz pequena, até que ela vai se agigantando e toma luz de uma forma a brilhar para toda a humanidade. Jesus estava aqui falando nos ouvidos de Salomão, através do Espírito, que a igreja que haveria de nascer, ela viria rompendo com as coisas desse mundo. Ela sairia exatamente de onde ninguém jamais acreditaria que poderia sair o milagre. Ela sai das trevas, e ela sai das trevas e começa a iluminar o mundo. E eu fico feliz porque aqui dentro dessa igreja está o sal da terra e a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui, por favor, dá um grito de glória. Esta igreja que nasce sob homens e mulheres de fé. Nasce a contragosto do diabo. São homens e mulheres que vão colocando apelido nela. Chamaram ela de O Caminho, depois de seita, até que centenas de anos depois batizaram ela de cristianismo. E pense numa força que ninguém consegue parar. Pense numa obra que ninguém consegue afundar. Homens vêm e vão, governos vêm e vão, poderes econômicos vêm e vão, e a igreja está sempre de pé, aguardando o grande dia do arrebatamento, em que sairemos daqui desse mundo. Esta igreja nasce como a alva do dia, trazendo esperança, e é essa esperança que brotou aos olhos dos homens. Quando a igreja de Cristo nasceu, ela arrancou do coração dos homens a vingança, ela tirou da mão dos homens as espadas, ela tirou do coração dos homens o sentimento de ódio e maldade. Quando a igreja veio, a sua palavra foi tão violenta que bebuns se transformaram em pastores, prostitutas em missionários, homens e mulheres que eram jogados no lixo, agora colocados sob estandarte da paz e chamados de heróis e até de santos. Eu não sei se você acredita em santos, eu acredito, porque eu estou pregando para uma multidão de santos aqui. Lá fora você pode não ser chamado pelas pessoas pelo que você é, lá fora podem ignorar a sua presença, a sua fé, mas aqui dentro eu olho para você e me curvo diante da sua fé e digo: você não é outra coisa senão a igreja do Deus vivo. E para você tem uma palavra: se levantar 11.000 demônios contra ti, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não pode ser atingido. Deus te trouxe nesta noite para eu te dar algumas verdades, e a primeira verdade é essa: não venha mais para o culto com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Por favor, em nome de Jesus, não fique nesse culto com esse semblante de derrotado, com esse ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada lá na rua. Não fique me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, e nem com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isto aqui não é uma missa, isto aqui é a reunião da igreja verdadeira que vai ser arrebatada. Quem é esta que aparece como a alva do dia? E ela que agora, como alva do dia, aparece como luz para encantar, acaba brilhando nos olhos de um grande conquistador, na verdade um grande imperador romano chamado Constantino. E é esse homem que, por um ato de revelação, ou por um ato de política pública inteligente, olhou para o céu e viu uma luz, na verdade uma cruz em chamas, e ele que matava crentes, e ele que alimentava os leões com crentes, e ele que destruía a igreja, agora decreta dentro de Roma que
todas as religiões devem ser abolidas, e o cristianismo deve ser a maior de todas as grandes religiões. Para, por um momento, a perseguição. Por um tempo as pessoas não são mais comida de leão. Por um tempo as pessoas não são mais arrancadas de suas casas e perdem os seus imóveis. Cristãos não são mais chamados de comedores de criancinhas e violadores de túmulos. E a igreja que era perseguida, que era marginalizada, essa que aparece como alva do dia, ela começa a brilhar com mais intensidade. Ela sai do horizonte e é colocada no alto do céu como a lua. Uma lua cheia, que todos que olham para ela se encantam, se apaixonam. Seresteiros olham para a lua e fazem música e poemas. Esta é a igreja que aparece agora, que começa a encantar os homens. Esta é a igreja que começa a colocar no lugar os demônios daquela época. E os ídolos, as idolatrias, começam a baixar Baal, Astarote, Azera, Marduk. E os deuses da Mesopotâmia que não foram vencidos no Velho Testamento, no Novo Testamento são todos eles colocado debaixo do pé de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a igreja vem na força de uma leoa parida. Eu não estou pregando para um grupinho de pessoas que não tem o que fazer. Eu prego para a maior força que este mundo já viu. Você não sabe a autoridade que está sobre a sua vida, e eu vou te revelar. A unção desta noite, pastor Salgado, será tão grande que quando alguns crentes aqui colocarem os pés na rua da sua casa, eu profetizo, os demônios inteligentes vão se mudar de lá, e os demônios ignorantes serão transformados em tapete, e você vai pisar sobre eles. Não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, porque esta geração é a geração da igreja. Só quem pertence à igreja não dê um grito, dá um berro de glória a Deus para acordar a Pirituba. Esta é a igreja que se levanta, formosa como a lua. Repita comigo: formosa como a lua. Todavia, mesmo a lua sendo tão formosa, existem manhãs, ou melhor, existem noites em que ela não pode mostrar o seu brilho, por causa das tempestades, por causa das nuvens carregadas, por causa das dificuldades. E o seresteiro que se empolgava com a lua olha para o céu e não a enxerga. E alguém pergunta: ela se mudou? E ele, com seu conhecimento de matuto, diz: não, ela só está escondida. Conseguiram tapar o brilho dela, mas não podem destruí-la. E esta igreja que começou nesta força gigantesca, que Constantino coloca como sendo agora a única religião do reino, começa a sofrer retaliações do diabo, porque a igreja não nasceu para ser uma instituição humana. A igreja não foi criada para ser só uma organização. E eu faço aqui uma denúncia séria. Conheço bons crentes desse meu país que seriam capazes de morrer pela placa da sua igreja, seriam capazes de matar pela placa da sua igreja, mas são incapazes de estender a mão para um irmão caído, são incapazes de emprestar, de dar um prato de comida ou uma roupa para um irmão caído. É pelo contrário, ele ajuda a excluir o irmão se o irmão estiver fazendo alguma coisa ruim, maculando o nome da igreja. Confundem igreja como organização e igreja como organismo. A organização, com todo respeito, é necessária, mas não é mais importante. A organização nesta noite é feita por este lindo telão, por este teto, por este ar-condicionado. A igreja como organização tem um nome bonito com letras garrafais lá fora. Ela é feita por essas cadeiras que aqui estão. Ela tem CNPJ, porque ela tem direitos e os seus deveres para com o governo. Mas isso é só a organização. Melhor e mais importante que a organização é a igreja organismo. A organização é morta, é fria. O organismo é quente e tem vida. A organização tem grandes nomes. A minha chama-se Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Vim andando pelas ruas de São Paulo e vi Universal, Deus e Amor, Metodista, Batista, Comunidades. Isto é só igreja, organização. E eu faço uma denúncia, repito: esta igreja não é a igreja que Jesus vai arrebatar, porque é uma organização mandada por homens.
homens que são representantes delas podem ser presos por elas, porque mandam, vivem delas. Alguns dizem, aqui quem manda sou eu, porque é só uma organização. Esta igreja não pode ser arrebatada. Ela não tem ouvidos para ouvir a voz, ela não tem boca para cantar, ela não tem mãos para aplaudir, ela não tem pés para dançar, ela não tem coração para sentir. E às vezes matamos o nome dela, damos vida no nome dela, morremos por ela, fazemos errado. A verdadeira igreja não é aquela placa bonita que está lá. A verdadeira igreja geralmente tem só um nome, e é um nome tão desprezível que as pessoas mal conhecem, então chamam por apelido, chamam de irmão e irmã. Na verdade, a verdadeira igreja aqui se chama Marco, ali se chama Salgado, Bauer, Charles, e coloque o seu nome aí. Esta é a verdadeira igreja. É a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Por exemplo, quando todo mundo vai embora, este templo fica vazio. Ah, pastor, mas aqui é a igreja. Não, não é. Aqui é só um templo. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Este templo se torna uma casa de visitação. Deus não habita aqui, Deus visita aqui. Quando Deus visita, pastor? Quando o primeiro crente abre aquela porta e põe o pé aqui dentro, aí Deus entra. Quando o último crente vai embora, aí Deus vai embora. Por quê, pastor? Porque a verdadeira igreja foi comprada com o sangue de Jesus de Nazaré. Eu queria ouvir um grito da verdadeira igreja. Esta é a verdadeira igreja. E esta igreja sofreu retaliações. Esta igreja se mancomunou tanto com o mundo, que começaram os homens a colocar nelas os seus grandes líderes. Começaram a ser empolgados pela política daquela época. Então não era mais uma revelação divina o sacerdócio. Eram homens que tinham pacto com os césares, com os governadores. E a igreja, que era movida pelo Espírito, passou a ser movida por homens. E quando o homem tomou o lugar do Espírito, a igreja morreu. É no século VI dessa igreja que começam a adoração às imagens. A criação das imagens foi apenas porque a igreja estava quebrada. Não conseguiam mais construir a cátedra de São Pedro. Não tinham dinheiro para isso. Então começam a vender indulgências, começam a vender perdão, começam a vender relíquias, como o espinho que foi colocado na coroa de Jesus, como pedaços da cruz. Se você acha que eu estou mentindo, vá numa locadora e pegue o filme Lutero e veja o que Lutero fez naquela época para se desvencilhar de tudo isso. Por centenas de anos a igreja começou a virar um negócio, e ao vender essas bugigangas, ela conseguiu se manter ainda no poder, mas em compensação saiu dela a unção. Não havia mais curas, não havia mais batismo com o Espírito Santo, não havia mais profecias e interpretação de línguas, não havia mais sinais nem prodígios. As revelações que eram dadas na palavra se tornaram encíclicas e homilia furada ou morta. Transformaram a igreja numa língua só. Eu me lembro que quando garoto eu ia à missa lá na minha cidade e era tudo em latim. Eu mal entendi o português. Eu era analfa de pai e beta de mãe, mas a missa toda rezada em latim. Eu tinha fome de Deus, mas eu não entendia nada do que era falado lá, porque a igreja se transformou apenas numa instituição regida por homens. Mas graças a Deus que alguns valentes, alguns homens e mulheres que tiveram coragem de dar a sua vida, se revoltaram naquela época. E a igreja, que estava formosa como a lua, apagada por um tempo, de repente na visão de Salomão, ela deixa de ser essa lua e ela se transforma num sol brilhante. Quem é esta que aparece brilhante como o sol? Se ajeita na cadeira, levante a mão direita para o céu, agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe o seu irmão até ele acordar, diga: essa agora é para você. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Ó, raça ruim, agarra o ombro do irmão, tira ele do lugar, diga: agora você vai ver o que você é. Esta é a igreja brilhante como o sol. Como é que ela aparece brilhante como o sol? Diz a Bíblia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer.
Quando o diabo no inferno disse: acabei com essa igreja, porque eu esfriei, coloquei homens lá dentro que não tem chamada nenhuma, sumiram os sinais. O diabo andava por esse mundo dizendo: entramos na idade das trevas, da era negra, da época medieval, em que homens e mulheres usavam a igreja para matar outros, etc. e tal. Não havia mais quem tivesse coragem de enfrentar o clero, até que numa pequenina cidade da Alemanha se levanta um monge católico chamado John Hus, o menino do ganso. Diga comigo, o menino do ganso. O pai dele era criador de gansos. Naquela época, naquele lugar se comia muito esse pássaro. E o menino era conhecido na pequena aldeia porque ele saía pelas ruas da cidade arrastando um ganso. E esse menino estuda e se torna um grande monge. E um dia, lendo a Bíblia Sagrada e olhando para os desenhos que estavam na sua catedral, na sua igreja, ele começa a pensar, ele começa a dizer: Deus é muito maior do que imagens. Deus é muito maior. Por que a Bíblia não pode ser lida pelos homens? Porque só eu do clero posso ler. O Espírito Santo começa a incomodar. João Hus, num belo dia do culto, ele fecha a homilia mandada por Roma e começa a pregar debaixo de inspiração, como eu estou pregando aqui. E a inspiração é tão grande que o povo começa a dar um grito de glória ali, outro aleluia aqui, e o povo começa a se incendiar. A notícia sai da cidadezinha e atravessa a Europa e chega em Roma. Tem um homem provocando um motim lá na Alemanha. E então a grande Inquisição Católica envia para aquela cidadezinha homens para matar aquele homem. E quando pegam João Hus e o julgam como um condenado por heresias, levam ele para o centro da praça e armam ali um lugar onde ele seria queimado vivo. A história diz que colocam sobre ele uma roupa negra com desenhos de demônios. E ao invés dele se intimidar e pedir perdão, ele grita: enquanto vocês colocam essa roupa de demônios em mim, as minhas roupas brancas estão terminando de serem criadas nos céus pelos anjos. Os homens da Inquisição querem acelerar o processo de morte e colocam um capuz na cabeça dele, e de dentro do capuz a multidão escuta ele gritar: enquanto colocam sobre a minha cabeça esta coroa de ignominia ou de vergonha, lá no céu a minha coroa está terminando de ser feita pela mão dos anjos. Aceleraram o processo, amarraram ele a um poste dizendo: nega a sua heresia. Ele disse: não nego, eu não nego porque não é heresia. Jesus Cristo vive e o Espírito Santo é real, e a igreja precisa acordar. Acendem as chamas nos pés de João Hus. A história diz que os homens que vieram de Roma, os cardeais, chegaram perto, queriam se deliciar com os gritos de João Hus, dizendo: agora ele vai gritar de dor e a multidão vai se afastar dessa heresia dele. Mas quanto mais perto das chamas chegavam, menos ouviam barulho. João Hus segurou a dor, e quando ele do meio das chamas viu que os homens estavam perto dele, ele gritou e disse: assim diz um profeta, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá matar. Aqueles que estavam ali começaram a sair, reunir em casas, começaram a buscar a revelação da palavra. E o mesmo Espírito que estava ali viajou pelas outras cidades e chegou em uma outra cidade da Alemanha chamada Wittenberg. E em Wittenberg, na data de 1531, que um homem chamado Martinho Lutero, com crises emocionais, com crises espirituais, um homem que ouvia vozes, um homem que era chamado de louco, procurando na Bíblia uma resposta para aplacar as suas dores, porque ele usava flagelo, usava cilício, dava chicotadas às suas costas e nada aliviava a sua mente perturbada pelos pecados. Então ele, lendo a Bíblia, fazendo aquilo que não era para fazer, porque eles não podiam ler a Bíblia, ele quebrou o encanto e leu a Bíblia, até que Deus falou com ele num versículo muito lindo, dizendo: o justo não é justificado por madeiras, o justo não é justificado por dinheiro, o justo é justificado pela fé. É esse Martinho Lutero que em 1531, se não me falha, 1530, no dia 31 de outubro, vai para a porta da igreja de Wittenberg e prega um sermão contra as 95 teses contra aquela igreja apóstata. Eles ameaçam ele de morte. O Papa escreve uma bula dizendo: você será excomungado, o seu nome foi retirado dos livros de Roma. Martinho Lutero marca uma reunião publicamente, com a força de um guerreiro, levanta aquela carta de excomunhão e diz: o meu nome saiu dos livros de Roma para entrar no livro da vida do céu. Era a
igreja que vinha nascendo como um brilho do sol, o calor começa a incendiar, o Espírito Santo começa a provocar focos de avivamento. Ora, quem aqui nunca ouviu falar do avivamento que houve entre os irmãos Quakers, lá na Europa? A palavra Quaker significa tremedores. Lembra da aveia Quaker? Lembra daquela antiga comida que era usada para as crianças? Aquele homem com aquele chapéu? Aquilo lá era um dos nossos irmãos na fé, chamado Quakers. Os Quakers, não querendo mais ficar sob a tutela de uma igreja morta, não aguentando mais entrar num culto onde eles entravam frios e saíam gelados, entravam sem Deus e saíam quase carregados pelo diabo, começaram a se reunir em casas e oravam. E quando eles começavam a orar, as casas de madeira começavam a tremer, porque a oração foi empolgando eles. Eles oravam com a boca e davam um tapa no chão, pisavam firme no chão, e as casas tremiam. Os vizinhos passavam e diziam: aí estão os loucos, aí estão os Quakers, aí estão os tremedores. Oh Deus, levanta nesta noite um grupo de Quakers aqui. Levanta um grupo de tremedores em Pirituba. Chega de entrarmos no culto frio. Chega de virmos para essas reuniões que mais parecem reuniões dessas instituições da sociedade civil. Tem alguns cultos nossos que infelizmente estão parecendo reunião do Rotary Club, parece reunião do Lions Club, parece reunião da própria maçonaria, onde só vai pessoas bonitas, importantes e influentes. Igreja não é como essas instituições. Aqui é um lugar onde entra o homem sujo, onde entra o homem em pecado, onde entra o homem carregado por demônios. Ele entra assim, mas quando o culto termina, ele sai por aquela porta mais alvo do que a neve. Ele sai por aquela porta lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais esses cultos que nós vemos por aí. Cultos metódicos. Você não precisa nem ter o dom de revelação, basta colocar o pé no culto, olhar assim, você já sabe quem vai pregar. Pior, você já sabe o que a pessoa vai pregar. Você já sabe quem vai cantar. Pior, já sabe a música que a pessoa vai cantar. Porque nem para buscar uma palavra nova, uma música nova, as pessoas fazem mais. Pior do que tudo isso, a pessoa já entra sabendo como ela vai sair. Estamos perdendo os crentes para o Big Brother. Nossa, graças a Deus acabou a novela do Félix. As igrejas ficaram vazias durante semanas. Os crentes ficaram trancados em casa. E a culpa não é dos crentes, a culpa são dos pastores que não tem mais comida para dar, não tem alimento para pregar. Olham para a Bíblia e dizem: eu não tenho nada para falar. Meu Deus do céu, eu li aqui um versículo e estou falando já há mais de uma hora. A inspiração vem do céu. O que não pode é nosso alimento ser fabricado em forno micro-ondas. Não é de acordo com o que a revista Veja falou, não é de acordo com o que o profeta William Bonner falou no Jornal Nacional. A mensagem não pode vir da horizontal, ela deve vir do céu, da vertical. Deus tem, Deus fala, Deus faz. Esta igreja vai ficar cheia rápido. Quando eu atravessei a porta Salgado, Jesus me disse: eu abri aqui um lugar de renovo. Pessoas não aguentam mais a frieza da religião morta, não aguentam mais as instituições falidas. Você entra no culto, meia dúzia de pessoas só participam e o restante vão ao vácuo, vão sendo carregadas pelos outros. Não há mais gritos, não há mais aleluias, não há mais línguas estranhas, não há mais profecias, não há mais cura divina. Por quê? Porque esta igreja que veio brilhante como o sol parece que está querendo se apagar. Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o sol da justiça vai brilhar sobre esta igreja. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui. E o Senhor me manda falar que o sinal que Ele vai dar para o crescimento dessa igreja é que cada crente que sair daqui comprometido, ao chegar no meio da rua, não se assuste. A sua sombra vai curar, o toque da sua mão vai libertar. Onde a planta do seu pé pisar, Deus te dará por herança. Quem crê nisso, pega esta palavra. É a igreja. Uma igreja que tem tudo para mudar a sociedade, que pode mudar conceitos e valores, que pode impregnar um novo sistema filosófico na sociedade. Porque o cristianismo é isso, é uma filosofia. O ocidente todo onde nós moramos foi influenciado pela filosofia do cristianismo e do judaísmo.
Nós herdamos do cristianismo e do judaísmo o moral, a questão família. Vivemos num país com 88% de pessoas que batem no peito dizendo: eu sou cristão. Seja católico, protestante, pentecostal, neopentecostal, anglicano, ortodoxo, 88% batem no peito dizendo: eu creio em Jesus. Da boca para fora, covardes, gente morta, estão agora pulando o carnaval, passaram a noite toda nas orgias, e tudo isso porque é uma igreja que não tem coragem de pregar a verdade. Ah, mas deram um álibi para eles: na quarta-feira é só jogar um pouquinho de cinza na testa e estão livres do pecado. A minha Bíblia não diz que é cinza que purifica o homem de todo pecado. O que purifica o homem não é sangue de galinha preta, nem urucubaca. O que purifica o homem é o sangue de Jesus de Nazaré. É esse sangue que purifica. Vivemos num país cego. Vivemos num país onde leis malucas que ferem a família e a sociedade são votadas todos os dias no parlamento. E nós, bons brasileiros, não participamos disso. Somos meros espectadores. E a igreja pior, espectadores silenciosos. Não abrem a boca. No auge das manifestações, mandei uma carta à presidente Dilma perguntando por que a senhora não manda chamar os líderes evangélicos. Porque a grande manifestação primária foi nossa, em junho, lá em Brasília. 100 mil crentes manifestando. Ela não nos vê, nos ignoram. Dizem lá, nos cubículos: a igreja é igual um boi que não sabe a força que tem. É domado por homens, porque não sabe a autoridade que tem. Foi votada a lei do aborto pela nossa presidente. Não com esse nome. A lei da profilaxia da gravidez. E até entre nós aqui, algumas pessoas cultas que trabalham na área da saúde dizem: não, pastor, mas isso é direito da mulher. A profilaxia, a curetagem, sim, se o bebê estiver morto dentro dela. Mas essa lei diz que se a mulher estiver grávida até 3 meses, e ela chegar no médico e falar assim: eu psicologicamente não tenho condições de criar meu filho, essa lei dá o direito ao médico de matar o bebê. E ninguém fala nada. A presidenta, com medo da minha língua, não chamou os pastores, mas levou lá um grupo de cantoras gospel. Olha que coisa linda. E as nossas cantoras foram lá, cantaram para a presidente, cantaram até que tem sabor de mel. A presidente até chorou lágrimas de crocodilo, mas não teve coragem de colocar lá dentro um pastor. Não teve coragem de colocar na frente dela um obreiro de Deus que conhece esse livro e conhece a Constituição brasileira. Sabe por quê? Influenciada pelos seus súditos, que disseram para ela: ganhe as mulheres da igreja e o resto vem no vácuo. Vocês viram que eu passei o ano passado, gente, 30 dias sofrendo sozinho. Só Deus do meu lado e a minha equipe. 30 dias de silêncio da igreja. Pior, 30 dias de silêncio da Frente Parlamentar Evangélica, que só se levantou quando o pastor Silas Malafaia foi para a televisão e disse: Feliciano, vou comprar a briga. Aí, com medo da língua do Malafaia, aí a frente: não, vamos socorrer o Feliciano agora. Um bando de covardes, que agora por esses dias vão vir pedir os seus votos, dizer: não, precisamos fortalecer a frente evangélica. Quando estão lá, nem lembram que são crentes. Quando estão lá, não tem coragem de colocar a cara para bater para aquilo que foram fazer lá. Em 2010 eu prometi à igreja brasileira: eu estou indo para a política, não é por causa de dinheiro nem corrupção, porque eu não preciso disso. Estou indo por uma revelação divina e Deus vai fazer alguma coisa lá. 3 anos como deputado, eu virei o Brasil do avesso. Até hoje dá um nó na cabeça de todo mundo. Como é que o senhor aguentou? Simples, a minha retaguarda é forte: a oração da igreja. Não, você não entendeu. Eu fui capa da revista Isto É. A Isto É colocou uma frase grande assim: o homem que afrontou o Brasil. Aí embaixo uma frase menor: por que é que ele não cai? Preciso responder?
A força que a igreja tem pode mudar o mundo. Pela primeira vez na história do Brasil, a igreja, ou todas as igrejas de todas as denominações, se juntaram em oração. Católicos me ligaram dizendo: eu estou rezando pelo senhor, pastor. Pasmem, macumbeiros me procuraram e disseram: estamos batendo tambor para a sua proteção, pastor. E vieram primeiro do que os crentes. Você ri porque não é você. Estou lá, um homem de 2 metros de altura passou pelo Dr. Bauer, foi no meu gabinete. Quando eu olhei, um homem de roupa branca, cheio de badulaqueira, eu falei: meu Deus, estão vindo me atacar aqui dentro, eu vou morrer, vou mudar de país. Ele olhou para mim e disse: pastor, fica tranquilo, porque eu vim aqui em missão de paz. Eu sou o Babalorixá, e falou o nome dele. Enfiou a mão no bolso, tirou uma carta: eu represento 600 terreiros de Umbanda. E eu estou aqui para dizer em nome deles que o Senhor nos representa. Eu fiquei assim, mas como? Ele disse: nós também temos família, pastor. Podemos não comungar da mesma fé, mas família é tudo, pastor. E o senhor está defendendo a família. E eu ouvindo o homem dizendo: Jesus, a igreja não vem, mas os macumbeiros vêm. Na hora de ir embora, ele foi saindo e voltou: ó, pastor, estou sabendo que estão querendo te bater. O senhor está sofrendo na rua. A partir de hoje ninguém toca no senhor mais. Eu devia ter deixado ele ir embora, mas eu resolvi perguntar: por quê? Ô treva. Ele olhou e disse: a partir de hoje, toda sexta-feira, $600 terreiros vão estar batendo tambor para as nossas entidades proteger o senhor e a sua família. Eu ia falar, minha voz travou, e eu lembrei de um versículo na Bíblia: quem não é contra nós. Eu não vi um crente com um cartaz na rua dizendo: não ao aborto, não à descriminalização das drogas. Nenhum. Nossos filhos crentes passam a madrugada e a manhã e a tarde inteira na internet, brincando no Facebook, brincando de ser quem não é. Mas os ativistas passam o dia inteiro na internet bombardeando. Tem votações em Brasília e eles enchem as caixas de e-mail dizendo que eles somos contra esse pastor, somos contra esses projetos de família. E aí vem a pessoa e diz assim: olha, pela internet os seus projetos estão perdendo, pastor, os dos outros estão ganhando. Aí eu pergunto: como? Se eles são 2, 3% e nós somos 88%. Como? Simples. Uma igreja amedrontada, que não confia nos seus líderes, humilhada pela televisão. Toda vez que aparece igreja na televisão, se é igreja evangélica, o pastor é ladrão. Se é igreja católica, é o padre pedófilo. Como se só existisse isso. Será que só eu entendo que isso é uma armação? Será que nenhum pastor vai falar para a sua igreja: irmãos, não caia nessa história da mídia, eles ganham dinheiro para destruir a fé do povo na igreja? Depois do escândalo do apóstolo Valdemiro, as igrejas quase que quebraram pelo país inteiro. Não ofereceram mais dízimos e ofertas. Usam isso contra nós e nós acreditamos. Somos massa de manobra. Como pode uma igreja como a nossa ter grandes líderes, apóstolo Salgado? Eu não falo das nossas, que o senhor tem um ministério independente, eu também. Eu falo das grandes. E o líder vender a igreja e o rebanho inteiro para um partido político como o PT. Lembra da história do homem barbudo que ia fechar as igrejas? Quem lembra disso? Quando o PT surgiu, todo mundo dizia, os pais falavam: vão fechar a igreja. Aí vieram líderes religiosos, deputados, senadores crentes para fazer: não, gente, ele é um homem de bem, o PT é um partido bom. Tudo aquilo era verdade. É que os nossos pais achavam que eles iam vir aqui lacrar a igreja. Mas eles não precisam vir lacrar, eles criam métodos. Baixam a lei do psil,
Cria uma lei da limpeza visual, tira o nome da igreja, tira o som da igreja. Começa a baixar leis nas escolas. Aí os nossos filhos que passam a semana vindo na igreja uma vez por semana aprendendo sobre a Bíblia, passa a semana inteira na escola aprendendo sobre Charles Darwin. E aí quando vem para a escola dominical, o menino fala: não, pastor, o meu professor disse que o homem veio do macaco. Nossas filhas querem parecer a Débora Seco. Nossos meninos são fãs do Justin Bieber. Aonde vamos parar? Cadê a igreja? Cadê a igreja que brilha como o sol? Estamos vivendo um eclipse. Tem alguma coisa tapando o sol, mas o meu Deus vai soprar o vento dele. E já começou. De um ano para cá eu sofri igual sovaco de aleijado, mas consegui plantar a semente do conservadorismo em muitas famílias. Semana retrasada eu fiquei todo feliz. Pergunta por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Silvio Santos bateu o Big Brother 2 semanas seguidas. O crente: pastor, o senhor está torcendo para o Silvio Santos? Qualquer coisa menos aquela porcaria do Big Brother. Um velhinho de 82 anos, quase gagá, mas com a programação família. O povo brasileiro está acordando, ninguém aguenta mais aquela porcariada de mulher beijando mulher e homem beijando homem. O povo não aguenta mais a agarração, sexo de graça. O povo não aguenta mais. O povo está acordando. Por quê, pastor? Porque Deus ainda tem reformadores na sua igreja. Eu não sei se você acredita no que eu vou dizer, mas eu vou profetizar. Daqui até as eleições, o Brasil vai passar por um grande avivamento. Eu não concordo com essas coisas que saem no jornal. Mas dizem que hoje é 43%. Eu creio num Deus que pode reverter a situação. Eu creio num Deus que pode colocar um freio nesse governo que destrói a família e começar um novo governo. Afinal de contas, Deus é maior do que o governo. Deus é maior do que os homens. Deus é maior do que tudo. Mas Deus precisa de um corpo para trabalhar. Igreja não é só uma organização ou um organismo. A igreja é um veículo de Deus. Paulo diz: vós sois templos do... Diga para o seu irmão: Deus mora dentro de você. Você entendeu o que você falou? Ou melhor, entendeu o que você ouviu? Deus habita aqui. Se o diabo habita no corpo de alguns lá fora, aqui o Espírito Santo habita em mim. Se o diabo tem poder, o Espírito Santo que está em mim tem todo o poder. E o que é que está faltando, pastor? Meia dúzia de gente maluca. Meia dúzia de crente que tenha fogo até nos ossos. Meia dúzia de crente que transpire azeite. Meia dúzia de crente que volte a falar na língua dos anjos. Meia dúzia de profetas a lá João Batista para dar na cara de Herodes. Meia dúzia de crentes do reteté de Jesus. E esse país vai se curvar diante de Cristo. Será que Deus pode contar com alguém aqui dentro? Então dá um grito dizendo: a igreja vai brilhar. Só quem crê que a igreja vai brilhar dá grito, dá pulo, dá aplausos. Quem é esta? Concluindo, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? E vem a parte mais linda: e formidável como um exército. Quantos exércitos? Formidável como? Com bandeiras, no plural. É um exército com bandeiras, no plural. Quem conhece guerra, a arte da guerra, quem já assistiu filmes de época, sabe que todo país, quando vai para a guerra, ele vai com a sua bandeira. No calor da guerra, o país que perde, perde também a sua bandeira. O país que volta vitorioso, volta
carregando bandeiras, a dele e a dos exércitos que ele venceu. Salomão viu o final da nossa igreja. Vai ser lindo, vai ser épico. Essa igreja vai vencer. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Não há força humana capaz de parar essa igreja. Ela vai destronar os principados, as potestades, os espíritos do ar. Deus está acendendo uma chama nesta noite, e você vai entrar flamejando dentro do seu trabalho na segunda-feira. Deus vai te usar na sua faculdade, Deus vai te usar por onde você passar, porque Deus te trouxe essa noite aqui não só para um culto, Deus te trouxe aqui para um tempo de reintegração de poder. Eu vejo homens e mulheres que estão sendo tomados por Deus nessa noite. Vieram para cá como se fosse um culto normal, vão sair por aquela porta fumegando, vão sair por aquela porta cheios do Espírito Santo. E se alguém concorda comigo, diga: eu acredito nisso, pastor. Esta igreja vai carregar bandeiras, porque nós vamos vencer todos os exércitos. Não há força nesse mundo que possa com a igreja. Repito, não há poder político que possa com a igreja. Quem conhece história política sabe o fim do comunismo. Quem conhece um pouco de política sabe o que aconteceu com a muralha de Berlim. Quem conhece um pouco de política sabe o que aconteceu com o nazismo, o fascismo. Tentaram varrer a igreja da história, e ao invés de varrer a igreja da história, acenderam a chama do avivamento. Eu sinto a autoridade de Deus nesta noite. Deus vai despertar você em sonhos durante a madrugada. Deus vai colocar homens e mulheres para voltar a convidar vizinhos para orar. Vai haver focos de avivamento em Pirituba. Eu estou profetizando que Deus transformará Pirituba na capital do avivamento aqui no estado de São Paulo. Tem alguém que acredita nisso? Eu estou profetizando que Deus vai fazer da sua casa um centro de avivamento aqui em Pirituba. E quem viver, verá. Quem viver, verá, para ver nascer a igreja mais poderosa desta terra. E só quem crê fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer um único convite nesta noite. Feche os olhos. Eu quero saber onde estão homens e mulheres que têm coragem de dizer para si mesmo: pastor, eu sou a igreja, mas sou uma igreja que está sem autoridade. Meus dons sumiram. Não prego mais, não canto mais, não oro mais, não tenho mais revelação, não tenho sonhos. E eu gostaria que Deus devolvesse tudo isso para mim nesta noite. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar por você nesta noite. Deus de Israel, eu sei que não vim nesse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Só os crentes que estão avivados, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer.
minha adoração, exclusivo é no meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Teramasso e andrebelesturi de covarabahas. Meu Deus, eu oro nesse momento por esses homens e mulheres que vieram à frente do altar. Este é o exército que o Senhor levanta em Pirituba nessa noite. Alguns olham de longe e dão gargalhadas dizendo: parece a caverna de Adulão. Mas eu profetizo que estes serão valentes como aqueles que Davi levantou. Cada homem, cada mulher que saiu do seu lugar e veio à frente, meu Pai, merece nesta hora a sua atenção. Que os céus se rasguem diante deles e caia sobre eles tudo que eles perderam. Recebam de volta os dons espirituais, recebam de volta as suas chamadas, recebam autoridade nos pés, nas mãos, na boca, nos olhos, na mente. Faz cair sobre eles o peso da sua glória. Agora! Nada pode decalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu. Vai, ora, fale em línguas, seja renovado agora. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel.